Algo que eu gosto muito é ver as pessoas fazendo algo que elas acham que não conseguem fazer, ou tentando algo, enfrentando um desafio e se esforçando para poder continuar tentando. Me dá coragem ver que as pessoas estão dispostas a fazer algo diferente. Quando vejo pessoas que nunca escalaram antes, elas estão aterrorizadas, têm medo de altura. Mas aí a gente diz, não, você consegue. E vamos encorajando e tentando motivar. E elas vão e sobem e no final ficam super felizes por terem conseguido. Para mim, isso é muito gratificante. Eu e minha esposa Jéssica morávamos no estado de Washington, nos Estados Unidos, e sentíamos que Deus estava nos chamando. Depois de muita oração, Deus nos trouxe para cá. Bangkok é uma cidade gigantesca. Acho que tem cerca de 12 milhões de pessoas que moram aqui. É uma cidade muito moderna e tecnológica, mas nós não gostamos muito desse ambiente urbano e de cidade. Preferimos muito mais a natureza e o ar livre, mas às vezes é preciso abrir mão dos desejos para seguir os planos de Deus. Ele nos trouxe aqui. Não seria a nossa primeira opção, mas foi a opção dele, então foi o que fizemos. O F5 Challenge Center é um centro de influência em Bangkok focado na saúde, onde tentamos nos conectar com as pessoas e suprir as suas necessidades. F5 é um acrônimo. Na verdade, são 5 Fs, que em português significam fé, fraternidade, aptidão física, firmeza e diversão. Eles estão relacionados aos 5 aspectos da saúde: espiritual, mental, físico, emocional e social. É uma mensagem de saúde completa que conecta todos os aspectos. As taxas de depressão e suicídio aqui são muito altas, então é muito importante atender essas necessidades sociais e emocionais. A escalada é muito boa para isso. Estudos mostram que a escalada ajuda com a depressão e doenças desse tipo. Temos uma academia de escalada aqui, onde as pessoas podem vir e escalar. Mas quando o tempo está bom, nós saímos da cidade, onde podemos escalar uma rocha de verdade. Assim podemos ver a criação de Deus e podemos interagir com as pessoas na natureza. Nós passamos praticamente 8 horas com um grupo de pessoas. Isso nos dá a oportunidade de interagir, aprender e construir conexões que geram confiança. Quando você está pendurado em um penhasco a 26 metros do chão e a única coisa que te impede de cair é a pessoa que está segurando a corda, isso cria um senso de confiança. Então, quando eles descem, eles estão super empolgados, felizes. Aí a gente senta e consegue conversar e interagir e criar um relacionamento nesse tipo de ambiente. Algumas pessoas já nos contaram sobre as dificuldades pessoais que estavam enfrentando. Às vezes, quando ficamos sozinhos na academia, eles dizem, tem algo acontecendo comigo. Então descobrimos que ajuda muito construir um relacionamento sólido com esse contato próximo, em vez de apenas encontros esporádicos. A maioria das pessoas moram em cidades, mas quando estávamos pensando em ser missionários, pensávamos em aventuras na floresta, líamos a história do Eric Beher lutando com tigres e elefantes selvagens, sabe? E quando Deus nos chamou para Bangkok, e pensamos, isso não é um campo missionário, é uma cidade. Mas percebemos que é um campo missionário enorme. É um lugar onde as pessoas não conhecem suas necessidades. Não sentem que precisam de algo além do físico e não entendem que eles têm sim necessidades emocionais e sociais. E muitas vezes nem percebemos isso. Você pensa, eu tenho um bom carro, uma casa boa, eu tenho uma namorada, eu não preciso de mais nada. Mas quando nos conectamos com as pessoas, conversamos com elas, construímos um relacionamento. Aí você começa a perceber que tem algo faltando. Você pensa que está preenchendo o vazio com as coisas, mas não está. Só Deus pode preencher esse vazio. E Ele está tentando se conectar com você. Trabalhar com um grupo que tem de tudo é um trabalho que precisa estar ligado ao coração. Hoje, em nosso planeta, aproximadamente 1/3 da população mundial é formada por cristãos. Em números,
estamos falando de pouco mais de 2,5 bilhões de pessoas. A despeito do extraordinário crescimento de um movimento que teve o seu início com um jovem Galileu e 12 seguidores há mais de 2.000 anos, 2/3 da população mundial ainda não conhece ou aceitou a mensagem do Evangelho Eterno. O que isso representa em números reais? Mais de 5 bilhões de pessoas. Mas como podemos ver essas pessoas? Será que todos terão oportunidade de ouvir sobre Jesus? Afinal, ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Será que há apenas um caminho de salvação para elas? O que acontecerá com aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Será que ao nascer em um país cristão nós somos mais favorecidos do que alguém que nasceu em um país guiado por outra fé religiosa? Em círculos teológicos há pelo menos 4 perspectivas diferentes sobre a disponibilidade de salvação e, consequentemente, a singularidade ou não de Jesus nesse processo. O universalismo, o pluralismo, o inclusivismo e o exclusivismo. A primeira perspectiva, conhecida como universalismo, fica em um dos extremos ao afirmar que todos se salvarão independentemente da sua crença e das suas ações. Em outras palavras, essa corrente acredita que até mesmo aqueles que cometeram atrocidades e aparentemente não se arrependeram serão salvos. Por exemplo, o texto de 1 Timóteo 2 é utilizado para dar apoio a essa crença. Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O problema com essa perspectiva é que ela não leva em conta o livre-arbítrio, muito menos as consequências do pecado. Ademais, qual seria a motivação para fazer discípulos se todos, independentemente da sua escolha, serão salvos? A segunda corrente, o pluralismo, é basicamente a crença de que todas as religiões do mundo são igualmente válidas e verdadeiras na sua comunicação de alguma verdade sobre Deus, sobre o mundo e a salvação. Essa opinião não é diferente, por exemplo, do conceito da divindade hindu Krishna, ao dizer que qualquer forma de adoração feita pelo homem é aceita. Em outras palavras, o pluralismo é a visão popular de que todas as religiões levam ao mesmo Deus e todos os caminhos levam para o céu. Portanto, aqui o cristianismo não é o primeiro, o absoluto e único caminho de salvação, mas um entre vários outros. Mas levando em consideração a declaração que lemos há pouco de Jesus Cristo, nós podemos rapidamente compreender o problema com essa perspectiva. Ela não possui apoio aqui na Bíblia. Já a terceira perspectiva, conhecida como inclusivismo, acredita-se de que a salvação daqueles que não foram alcançados pelo Evangelho Eterno é possível tendo como base o que é chamado de o princípio da fé. Em outras palavras, fé na revelação geral é suficiente. Nessa perspectiva, Deus também está presente nas religiões não cristãs para salvar através de Cristo, mesmo embora o conhecimento sobre Jesus não seja necessário. Basicamente, esse conceito acredita que serão salvos aqueles que, se tivessem tido a oportunidade de ouvir, teriam aceito Jesus como Salvador. Portanto, se possuem fé verdadeira dentro dos limites de que conhecem, serão salvos por Deus. O problema com essa corrente é que, mesmo embora pela aparente percepção de justiça, ela faça com que as pessoas se sintam melhor com essa possibilidade. Esse fato não necessariamente faz com que essa visão seja verdadeira. Essa perspectiva também não possui direto amparo aqui da Palavra de Deus. Finalmente, em termos gerais, na quarta perspectiva conhecida como exclusivismo, encontramos o outro extremo. No exclusivismo, acredita-se de que somente há um caminho de salvação através de Jesus Cristo e para qualquer pessoa que não ouvir e não aceitar explicitamente Jesus como Salvador, não há esperança de salvação. Textos como quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, são utilizados nessa perspectiva. Crê-se, portanto, que todos aqueles que nasceram, viveram e morreram sem ouvir o nome de Jesus Cristo e não aceitaram como seu Salvador pessoal, estão perdidos para sempre. Apesar do forte apelo para a ação em torno da missão, a dificuldade dessa perspectiva se encontra no conceito de justiça e oportunidade. Como pode Deus ser justo ao não dar qualquer oportunidade, por exemplo, a comunidades inteiras que nunca puderam entrar em contato com a mensagem do Evangelho Eterno? Como você pode notar, essas diferentes perspectivas nada mais são do que tentativas humanas para responder questões que muitas vezes estão além da nossa compreensão. Em realidade, gostaria de sugerir uma quinta perspectiva, a perspectiva divina. Somente Deus, de fato, conhece cada pormenor da nossa existência e aqui em Sua Palavra encontramos a certeza de que Ele é fiel e justo e saberá lidar com cada caso que aparentemente é complicado para nós. Uma coisa é certa, temos uma missão a cumprir. Através da nossa vida devemos, como Paulo afirma, viver aproveitando ao máximo cada oportunidade para apresentar o propósito de Deus a todos aqueles que encontramos em nosso caminho. E então, como você está aproveitando as oportunidades que o Mestre coloca na sua vida?